Paz, família no barco. Está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente do Congresso, gerados pela Imaculada. Queria agradecer já aqui de cara o Andrezão, né, mas também toda a comunidade aqui que fez com que isso acontecesse, pela confiança que vocês têm no barco. Vocês são como sopro para que o barco continue navegando. Muito obrigado, viu? Então, qualquer ruído que você escute aqui é por esse motivo. Não estamos no QG do No Barco, mas é uma alegria. Nós estamos sentindo o cheiro do episódio 100. Estamos à rabeira já do... Olha aí. Imagino que esse deva ser 95, alguma coisa por ali. E você está aqui toda segunda-feira e ainda não é inscrito no canal. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Então, faça isso, se inscreva. Isso é muito importante para que o apostolado continue acontecendo e chegue a mais pessoas. Eu sempre digo que o YouTube, ele não é inteligente. Ele não tem um cérebro. O cérebro do YouTube é você. Que ao se inscrever, ao curtir aí ou comentar qualquer coisa, fala para o YouTube, isso aqui é relevante para chegar a mais pessoas. Então, você tem a oportunidade de evangelizar agora, compartilhando essa conversa com alguém. Então, faça isso, tá bom? Antes mesmo da gente fazer as honras aqui, cumprimentar o Davi, que você sabe que ele que está aí, né? Você viu aí na foto. Queria agradecer as pessoas também que ajudam a gente a pagar a conta, né? Então, o primeiro deles é a Jacob Solar. Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica. Vocês têm uma sede lá na comunidade? Temos. Acabamos de comprar agora. É mesmo? Acabamos de comprar. Então, fica aí uma dica. Fica uma proposta aí, Amém. né? Economizar. Porque todo mundo precisa economizar. Sim. Principalmente uma comunidade. Ou para pagar a conta, ou para guardar mais dinheiro. Mas E aí junta as duas coisas, economiza e consciência. Pronto. Consciência ambiental também. Boa. Que ajuda Aí, ó, muito. tá vendo? O cara vai além, né, mano? É diferenciado, velho. Mas é verdade. E o Jacob Solar, ele garante o seguinte. A instalação da placa fotovoltaica garante para você de 50% a 95% de economia. Ou seja, você vai economizar o mínimo possível, é 50%, já é metade do que você gastaria. Mas você pode chegar a uma economia de 95%. Você vai pagar 5% do que você pagava antes da placa. É um negócio sempre absurdo. Aí você fala, Everton, mas é caro. Pois é, criatura. Abra a tua cabeça. O investimento que você faz, né, vai pagar o próprio o gasto que você teria. Então, você conversa com a Jacob e vai arrumar um jeito ali para que as parcelas do investimento sejam mais ou menos o que você pagaria de conta de energia. Tem que ser muito tonto para não querer um negócio desse, né? Então, faça isso. Indique para o seu pároco, fundador da sua comunidade. Arrumei uma estratégia para a gente economizar dinheiro. Jacob Solar. E se você contratar a Jacob Solar, o que você faz? Você ajuda o No Barco a continuar navegando. Isso é maravilhoso. Tá bom? Outro amigo que a gente quer agradecer aqui é o pessoal da Sanctório, que não faz simplesmente texto, faz um sanctório, uma confecção muito específica para que, ao tirar o texto para rezar em qualquer ambiente, isso se torne um instrumento de evangelização eficaz, tá? Então, quando você for presentear alguém, presenteie com um presente que abençoe a vida dela. Vai convidar alguém para ser padrinho do seu filho, padrinho de casamento, padrinho de crisma, chegue lá com um presente edificante, compre um sanctório. E sabendo que, ao fazer isso, você está ajudando o barco a continuar navegando, tá bom? Então, você coloca o cupom de desconto lá no site da Sanctório, você garante aí 10% de desconto em qualquer produto da loja e o recado tá dado. Tá vendo aí? Em tempo recorde. Davizão, muito obrigado, meu viu? amado, eu que agradeço. É uma honra estar aqui no barco. Existe É um uma ditado honra. antigo, se o cara não vai até a montanha... Né? Se a montanha não vai até Maomé vai até a montanha. E vice-versa. Vice-versa, enfim. Então, você não foi, a gente veio, mano. Amém. No interior. Muito obrigado. Muito obrigado por insistir. É uma honra mesmo, que ainda não as datas não bateram, os horários não bateram, mas eu quero estar lá. Vai mesmo. É um compromisso. Conhecer o QG lá. Vamos lá. Com certeza. O Gil foi bem no começo, né? Até falei com o pessoal agora, numa fase bem significativa. Aí o André falou assim: o melhor fica pro final. Aí ele veio depois, entendeu, Gil? Eu sempre falo, quando o Gil, ele... Eu não tenho medo de dizer. A gente não está aqui para falar do Gil, viu, gente? Apesar que o Gil é o pior investimento que eu fiz na minha vida. Eu costumo dizer isso, né? Mas... Um carro velho. Não adianta. Mas o Gil, ele para mim, ele hoje é um dos melhores pregadores para jovens que tem, sabe? E com esse carisma dele, com essa unção e tudo mais, ele abre muitas portas, né? E aí, muitos lugares que eu vou depois, por causa do Gil. Da hora. Com certeza. O pessoal conheceu primeiro o Gil abriu as portas para o carisma chegar. Uhum. E aí eu sempre digo isso. Falei assim, meu irmão, você conheceu a água, agora você vai experimentar o melhor vinho, é normal. Entendeu? Aleluia. Muito bom. E modesto também, né, irmão? Sim, faz parte do jogo. Davizão,
eu queria dar suas credenciais aqui, mas eu acredito que você se apresentaria melhor do que eu te apresentando. Então, para o público do No Barco, que talvez ainda não conheça o Davi, Sim. quem é o Davi? Davi, bom, gente, eu sou casado, tenho 44 anos de idade, sou casado com a Andréia, sou residente, nascido, criado no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Hoje sou profissional do ramo imobiliário. Gosto muito de dizer que nós não vivemos do Evangelho, nós vivemos para o Evangelho. Tome. Né? Nós temos uma forte decisão para isso. Né? Nós não vivemos do Evangelho. Não tenho nada contra quem vive. Sim. É um chamado pessoal nosso. Né? Há 13 anos, nós fundamos a comunidade Metanoia, na qual nós vamos falar um pouquinho depois mais especificamente. Estou indo agora para esse ano que nós vamos entrar para 25 anos de vida missionária, né? 25 anos de ministério. E nessas andanças foi onde nós nos conhecemos, na vida missionária. Conheci o Gil e dali saiu essa inspiração por meio de um retiro e dali nasceu a comunidade Metanoia há 13 anos. Vamos completar agora dia 23 de novembro. Eu acho que Davi é isso, né? Davi não tem muito o que dizer. Davi é alguém que ontem muito, talvez a palavra não seria mexido, mas acho que aquilo embasou muito meu coração, a pregação do Moisés. Eu diria que o Davi é alguém extremamente imperfeito, mas com uma grande virtude. O desejo de dar tudo, de não reter nada para mim, de dar 100% para Jesus, né? E a forma que nós encontramos de dar tudo para Ele foi por meio do carisma que Ele mesmo confiou a nós. O carisma da comunidade Metanoia. Pela comunidade Metanoia nós temos a graça hoje de andar esse Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Aí. Nos últimos quase 8, 9 anos, pelo carisma temos tido a oportunidade de estar em outros países, pregando para os nossos irmãos brasileiros que estão por aí. E hoje eu estou aqui com o melhor podcast do Brasil. Sou obrigado a concordar, viu? Mais edificante. É uma honra mesmo, cara, estar aqui com vocês. É uma honra. Eu acho muito legal. Tive a oportunidade já de dizer isso em alguns comentários, em algumas postagens que vocês fazem ali. É uma honra estar aqui. Agora, se é uma honra para você, imagina para nós, né? É isso. Vocês nos empurram. Tem muito KM rodado antes da gente aí. E para nós, o No Barco, Davi, eu sempre falo, é uma grande oportunidade da gente estar perto e se sentar com as referências, nossas referências, né? Que outra oportunidade talvez eu teria estar sentado com o Davi, com o Moisés, com o Anderson, pessoas que de fato foram fundamentais para a minha caminhada com Jesus, né? Então, isso é demais. Agora, você estava falando aí, né? Diante de todas as suas imperfeições, dar tudo é que ele se distingue como uma virtude para superar todas as imperfeições. Eu acho muito interessante isso. Porque uma reflexão que eu fiz uma vez foi o seguinte: a gente conhece Jesus, mas sempre pela sombra da fé, né? Sim. Sim. É como se olhar no espelho, meio turvo ali, mas chegar um dia que a gente verá isso face a face. A gente chegar diante de Jesus, ver o Cordeiro vitorioso que foi imolado e falar, era real, eu poupei. Sim. Eu poderia ter dado mais, eu Sim. guardei um tiquinho. Isso é um perigo, né, Davi? É um perigo. É um perigo porque nós só vamos conseguir ter essa experiência, nós só vamos conseguir entender isso se nós nos rendermos totalmente. Não tem como nós fazermos reservas de nada. Uhum. Porque Ele é tudo. E Ele tem que ser o tudo em nós. E como que eu não experimento do tudo? Como que eu não desejo tudo? Olha que doideira isso, né? Se Ele é o tudo em mim, se Ele é o tudo para mim, se Ele é tudo por mim, como eu posso reservar algo de mim que Ele não possa tomar conta? Entende isso? Como que eu posso ter reservas? Como se dissesse aqui, em tudo você reina, menos nisso. Até aqui o Senhor pode ir, até aqui o Senhor manda, até aqui o Senhor reina, até aqui o Senhor impera, mas nisso não. Então, é um desperdício, e aí é o que você acabou de dizer. Se nós tivermos essa oportunidade de nos arrependermos, falar, nossa, eu poderia ter dado mais, mas infelizmente talvez não. Porque, como nós ouvimos, com Deus não se negocia, é tudo ou nada, entende? Então, se Deus é tudo em mim, se Ele é a plenitude
do melhor que eu posso ser e viver, como que eu tenho reservas? Como que eu não permito que ele tome conta de tudo que eu sou, né? E não precisa ir muito longe. Se nós formos honestos conosco mesmo, olharmos para dentro, nós vamos ver que tem coisas que nós precisamos deixar que Ele seja o Senhor. Assumir o senhorio de Jesus mesmo em todas as vertentes da minha vida. Na minha sexualidade, na minha afetividade, na minha vida profissional, na minha vida familiar. Ele precisa ser o Senhor, o tudo em tudo. E se eu for honesto, eu vou reconhecer que tem coisas na minha vida que Ele ainda não é Senhor. Isso é uma tristeza, A entende? gente precisa aprender a fazer esse rastreio, né? Sim. Porque é É difícil. uma honestidade. É difícil você verbalizar isso, né? O mais prático é você verbalizar como canta numa canção. O Senhor é meu tudo. Sim, Precisa fazer as pazes da língua com o coração, né? sim. Uma É, coerência. Né? então é interessante porque a gente olha para o primeiro mandamento, ele expressa isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, toda força, todo entendimento. A gente fala, mas é possível fazer isso? Aí Deus encarna e ele faz isso para nos ensinar como fazer, né? Fez pra mim. Ele entrega tudo. É. Né? Ele Sem faz. reservas. Já que vocês não sabem amar a Deus sobre todas as coisas, meu filho encarna e ele ama a Deus sobre todas as coisas para vocês verem como é que faz. Né? Santo Tomás de Aquino ele diz, né? Deus nos amou como se nós fôssemos o Deus dele. É o exemplo dele, né? Davi, e agora falando do carisma metanoia, é duas coisas que eu queria saber. Porque uma vez eu vi a irmã Kelly falando assim que ela não aceita dizer que a outra irmã, que eu não lembro o nome dela, agora é cofundadora. As duas são fundadoras. Eu queria saber como é que isso se organiza lá, entre a fundação, se existe cofundação, e como que se deu de fato ali. Vocês estavam trocando ideia, falaram, vamos fundar uma comunidade. Eu queria que você trouxesse para nós assim, os primórdios, dos bastidores da fundação do Metanoia, inclusive por que Metanoia. Sim. Tá? É uma coisa que nós amamos muito falar, testemunhar, né? Até mesmo porque talvez gera muita curiosidade nos irmãos e como que nasce uma comunidade, né? Não é regra, né? O Espírito Santo é livre, o Espírito Santo faz do jeito que quer. Mas foi de uma forma muito bonita, como eu disse. O Gil já era missionário, se não me engano ele era membro de um grupo da Renovação Carismática e já tinha esse forte apelo com a juventude. Eu também pregava pela Renovação Carismática da minha diocese, a gente já tinha uma agenda bem cheia, vamos dizer assim, né? E nós nos conhecemos num retiro lá na minha cidade. Ali nós fomos estreitando a amizade e tudo mais, e quando foi um belo dia, eu lembro como se fosse hoje, final de outubro, mais ou menos, o Gil me ligou, perguntando se eu não queria pregar com ele, isso era final de ano, né? Ali final de outubro, se eu não queria pregar com ele em fevereiro, num retiro de carnaval em Salvador, na Bahia. Falou, o pessoal me chamou, são vários dias, é só eu que vou pregar, você não quer ir pregar comigo, que a gente divide as pregações e tudo mais, tal. E tem que ser com bastante antecedência para a compra das passagens. Sim. Estamos falando de 13 anos atrás, as coisas eram um pouquinho mais difíceis do que é hoje, né? Eu digo em termos de preço, passagens de avião e tudo mais. E na hora, por mais que eu não tinha essa expressão missionária nacional, certo. Pregávamos muito na nossa diocese, até na arquidiocese ali, o máximo que eu ia ali nos estados vizinhos ali, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, ali pertinho, né? Uhum. Então foi um convite grande para a ocasião, né? Poxa, pregar em Salvador, um retiro de carnaval, mas teve uma coisa bonita porque não caiu no meu coração na hora. Eu não dei o sim para ele na hora. Eu falei, meu irmão, eu vou dar uma pensada. Ele, mas como pensar? Retiro de carnaval, Salvador, vamos embora. O pessoal precisa dar o sim para eles comprarem passagem e tudo mais, ainda mais que serão duas e tal. Eu falei, amanhã você me liga. Amanhã eu te dou um sim ou não, vamos. E no outro dia, de fato, ele me ligou e foi ali, eu disse para ele, falei assim, Gil, fazem 10 anos para mais que não tem nada na minha diocese para jovem. Nada no carnaval. Não tinha nada. Falei, por que nós não nos juntamos e vamos fazer um retiro de carnaval da igreja? Não é de movimento, não é de pastoral, não é de paróquia, não é de nada. Para a gente trazer a galera para um retiro muito diferente. Uhum. Sem bandeiras, vamos dizer, dentro de movimentos e tudo mais.
E na hora aquilo foi como uma confirmação no coração dele. Ele falou assim: tô dentro. Eu vou ligar para o pessoal falar que eu não vou aceitar a missão. Então, se tem um momento para nós pensarmos do sopro da fundação, Que demais. foi ali. Porque quando nós entendemos, tem umas coisas básicas, quando nós vamos aprendendo sobre comunidade, nós vamos entender, o primeiro passo é entender o que é um carisma, para que serve um carisma. Ele é do Espírito Santo, para atender uma necessidade presente da igreja. Tem carisma que vai perpetuar até a vinda de Jesus. Tem Certo. carisma que é por um determinado tempo, para servir a igreja, para servir o povo de um determinado lugar, por um determinado tempo, por uma determinada necessidade. Então, se eu entendo isso, eu olho para esse momento. Esse foi o momento fundante, por mais que nós não pensamos em comunidade. Não tinha uma perspectiva, nada. Nada, ao contrário. Com o caminhar, nós éramos muito aversos à palavra comunidade. Né? Mas ali ele, não, bora. Na semana seguinte, ele veio para Rio Preto, porque ele morava na cidade de Bebedouro. Certo. 100 e poucos quilômetros de Rio Preto. E ele veio para Rio Preto, nós nos juntamos, e aí foi onde nós juntamos com o Celito, que é fundador da comunidade Ignis, um grande irmão. Alguns membros, no caso, o apostolado Ignis, né? Não era uma comunidade ainda, mas era o apostolado Ignis. Juntamos com o Gustavo Zanfolin, que era um grande irmão também. Ali nasceu tudo ali, tudo junto. Nós fizemos a primeira reunião e colocamos a proposta. E aí a gente percebeu nessa primeira reunião a doideira que estava acontecendo. Por quê? Porque tinha eu, Gil, Gustavo, que era extremamente do fogo. Amávamos esse lance do mover do Espírito Santo, da liberdade no Espírito Santo, dos carismas, dos dons. E amávamos isso. Aí nós tínhamos do outro lado o Celito, de uma postura extremamente tradicional, de uma postura conservadora. E o Celito entendeu isso e falou: não, eu estou dentro, estou junto. Que da hora. E nós começamos a juntar estes irmãos. Convidamos outros irmãos para essa proposta de fazermos um retiro da igreja na diocese. Tá, mas se não vai ter movimento, se não vai ter pastoral, se não vai ter paróquia, precisa ter padre. Como que... Aí, eu conheço um. Aí nós conhecemos um outro. E aí nós juntamos 2 padres totalmente assim, norte e sul, nos seus temperamentos, nos seus... totalmente. Um padre de comunidade, da Providência Santíssima, outro um padre diocesano, extremamente também conservador. E fizemos a proposta e os 2 falaram, nós aceitamos. E juntamos os 2 padres. Juntamos essa diferença. Tem para todo mundo, né? Essa diferença. E fizemos a primeira reunião numa cidadezinha pequenininha, que se chama Neves Paulista, que era a casa paroquial, onde o padre Rafael, da Providência Santíssima, na ocasião, era o pároco, e padre Leandro Bernardes, estava numa cidadezinha também, ali próximo, foi para a casa paroquial, lá em Neves Paulista, e nós juntamos toda essa galera por uma primeira reunião. Boa. E ali se abrasou o coração de todo mundo, isso era novembro. Essa primeira reunião foi 23 de novembro de 2012. Né? Foi ali a primeira reunião. Por isso que eu digo que foi ali que fundou-se a comunidade de Metanoia, sem entendermos que ia ser uma comunidade um dia. E no meio dessa reunião, todo mundo abrasado, todo mundo pegando fogo. Não, vai ser demais, vai ser demais. Precisávamos de um nome. E aí teve muita história legal, assim, interessante. Nome do retiro. Nome do retiro. Precisamos de um nome para esse retiro de carnaval. E aqueles nomes já meio clichês, aqueles nomes já meio... Não, nada disso. Eu lembro que o tema central do primeiro retiro nós já tínhamos, que tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, que é João, capítulo 1. Começa ali no versículo 1 de João, né? E aí está escrito assim, prólogo de João. Aí, não, o retiro vai se chamar prólogo. E começou essas né? Mas vocês não gostam, então tem que ser uma coisa mais séria, mas ao mesmo tempo do fogo. Então vai se chamar Pimentas do Reino, né? Vai chamar... Ficam essas zoeiras. É o assim. brainstorm ali do católico. E ali começamos a rezar para isso mesmo. E num momento de oração muito agraciado por Deus, ali foi demais. O padre Leandro Bernardes falou assim, metanoia. A palavra grega significa mudança de pensamento. Mudança profunda de pensamento.
conversão. Retiro de carnaval, metanoia. Olhei pro Gil, e falei, não, metanoia, não é da vida que nós veio, metanoia, não. E isso foi caindo no coração e rezando em cima disso, e retiro de carnaval, metanoia. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Meu irmão, eu recordo que nesse primeiro retiro, nós juntamos uma galera, assim, uma faixa etária muito bacana, uma faixa etária já de uns jovens, de jovens mesmo. Muito difícil trazer adolescentes, ainda a gente consegue mais, mas uma ali 17 chegando na fase universitária ali é difícil, mas a maioria foram eles. Ficou uma lista de espera para desistência. Aconteceu tudo de ruim que você pode imaginar nesse retiro. Eu me recordo, todo mundo que vai acompanhar, e muitos irmãos estiveram nesse retiro, esses irmãos comeram panetone, 4 dias comendo panetone, porque nós ganhamos uma carga de panetone. Era panetone de manhã, de tarde, café, almoço, cavalo janta, dado no olho dente, né? Não, só panetone. Eles foram tratados no panetone. As barracas encheram de água, o povo dormiu sentado. Você não tem noção, tudo de ruim. Ônibus encravando, foi numa fazenda, tudo. Primeiro retiro, não sabíamos nada, um prejuízo terrível. Não tem noção o que aconteceu. Irmão, o Espírito Santo tomou aquele lugar. A gente foi impactado pelo poder de Deus. Ninguém experimentou nada que nós experimentamos naquele lugar. Diante de tudo isso, o povo dormindo com barraca, água dentro das barracas, assim, 5, 6 centímetros de água dentro de uma barraca. O povo ficou tomado pelo Espírito Santo ali. Foi uma graça na diocese. Nós ficamos de novembro a fevereiro rezando todo dia. O Gil tinha uma vida. Ele trabalhava na casa de Santa Clara. Foi de lá que nós ganhamos esses panetones, né? O Gil vinha de Bebedouro, pegava ônibus todo dia, 1h e pouco de ônibus. Chegava em São José do Rio Preto, quase 9 horas da noite. Eu pegava Gil na rodoviária, íamos jantar, íamos para a nossa reunião, quase todo dia. Terminávamos a reunião 1h da manhã, o Gil dormia em casa, no outro dia pegava o ônibus, acho que 10:06, 5 e pouco, deixava ele na rodoviária, chegava na casa dele, só trocava de roupa e ia trabalhar. Para a tarde, pegar ônibus de novo e ia viajar para Rio Preto. Foi de novembro a fevereiro, rezando todo dia para esse retiro. Mano. E essa galera junto, as coisas acontecendo, aconteceu tudo isso que eu estou dizendo. Rolou o retiro. Sabe o que foi a coisa mais impactante? Não foram as pregações. O que o povo saiu doido daquele lugar foi um amor eucarístico. Uau. Todos os jovens, todos nós saímos de lá literalmente apaixonados, doentes de amor pela Eucaristia. O que nós vivemos nas Santas Missas naquele retiro foi algo extraordinário. A ponto que os jovens saíram de lá, aqueles homens saíram de lá, voltaram para suas paróquias, buscando confissão, buscando... Isso é uma característica da nossa... Isso é uma característica do nosso carisma. E aí nós fomos entendendo o carisma, né? Delineando o carisma, entender qual é o carisma. Nós nunca tivemos um carisma de reter muita gente. O nosso grupo é pequeno, nossa comunidade é pequena, nosso grupo de oração é pequeno, temos um grande alcance, temos uma... É parte do carisma. Entendi. Nós não temos um carisma de reter multidões, de trazer... Não e como temos. É importante entender isso para não se sentir frustrado em uma área, não só de você, mas falando de qualquer pessoa. Exatamente. Né? Por exemplo, você estava falando de um carisma que ele... Talvez Deus funda ele para até o dia da vinda do Senhor. Outros acabam não. Antes. Sim. Mas como entender, por exemplo, né, que não foi um fracasso ter acabado antes, mas Sim. Foi porque foi preciso por um tempo, né? Sim, mas você só vai conseguir isso estando no Espírito. Caminhando, né? Estando no Espírito. A partir do momento que você caminhar na carne, você não vai entender isso. Aí vem a vaidade, vem a posse, o sentimento de eu sou dono. Eu não sou dono. O carisma não é meu, a comunidade não é minha. Entende? Quando você tira os olhos de Jesus, você deixa de caminhar no Espírito para caminhar na carne, você não vai ter esse entendimento. E resumindo, aquele povo saiu de lá, irmão. Então, o fruto central ali do retiro foi o amor um reavivamento, um avivamento eucarístico, um avivamento pelos sacramentos, um avivamento pela missa. O povo saiu de lá procurando seus padres. O povo saiu de lá renovando o grupo de oração jovem que tinha acabado e eles voltando. Ou seja, não vieram para dentro da comunidade. Aliás, não existia comunidade. Sim. Mas não vieram seguir-nos.
Por mais que aconteceu isso, né? A semana seguinte era já pré-jornada. Certo. Começavam-se os eventos das pré-jornadas. Eu lembro que no dia seguinte, na semana seguinte do retiro, o Gil pregava numa cidade ali próximo, né? E veio o ônibus, veio gente de tudo quanto é canto, e teve, acho que uns 2 ou 3 padres lá da nossa cidade, que veio para essa cidadezinha, para entender que povo é esse desse retiro Metanoia. E aí aconteceu assim, a igreja lotada, um ardor maravilhoso dos jovens. Cara, foi uma bomba de avivamento na nossa diocese, na juventude. Foi demais, foi demais. E a galera não tinha para onde ir também, né? Vocês não tinham uma sede, não tinha. E aí foi quando nós, depois de rezarmos tudo isso, todos esses meses, juntos, quantas loucuras, quanto preço foi pago, depois que nós vivemos tão intensamente nesse retiro, 4, 5 dias juntos ali. Quando acabou, nós estávamos desmontando todas as coisas, veio um dos piores sentimentos. Porque nós olhamos um para o outro assim, e falou assim, e agora, como que eu volto para o meu grupo de oração? Como que eu volto lá para a minha paróquia, ali para o meu... Não estou diminuindo, mas não era mais aquilo que eu queria para a minha vida. O Gil olhou para a vida dele e falou assim, e aí? Faz 5 meses que eu 4, 5 meses que eu venho para cá todo dia. Ele mais morava em casa, né? Na ocasião morava eu e meu pai, nós morávamos juntos, né? Eu era solteiro ainda. Eu lembro que nós dormíamos no mesmo quarto, eu, meu pai e o Gil, entende? Ficamos 5 meses, vivemos de forma muito intensa. E aí o padre Leandro, juntamente com o padre Rafael já membro de comunidade, certo, né? Uma comunidade fantástica, que é a Providência Santíssima. Eles falaram assim, olha, aqui talvez está nascendo uma nova comunidade. Inicia-se com uma missão evangelizadora, um apostolado leigo. E foi nos explicar, aos olhos da igreja, o que é um apostolado leigo, o que é uma missão. Está na hora de vocês já têm uma agenda. Vocês precisam só comunicar os seus superiores. Mas peraí, essa conversa, esse discernimento foi antes de... Pós-retiro. Pós-retiro. Então não teve nem outro retiro. Não teve outro retiro. Pós-retiro, 5 dias depois, Entendi. a gente teve uma reunião para conversar sobre as coisas do retiro. E ali, porque a gente não queria voltar para a nossa... Não queríamos voltar mais para aquela... A gente não se encaixava, parece. A gente olhava para de onde nós viemos, parece que não é mais aquilo, não é só aquilo. Deus quer algo, eu quero algo mais. Né? E aí os padres começaram a nos nortear para isso. Falei, de agora em diante, eu acho que vocês podem começar a fundar um apostolado leigo, uma missão evangelizadora. E qual será o nome dessa missão? Por que não missão metanoia? Entendi. A missão de mudar o pensamento das pessoas. A missão de levar a conversão para as pessoas. Porque isso é uma missão. Se um dia se tornar, e nós entendemos que, tornando comunidade, nós não poderíamos tirar o nome missão. Porque missão já não se refere mais ao que somos, mas ao que fazemos. Entende? Nós até passamos por uma formação, depois já de anos de comunidade, que era a hora de nós tirarmos o nome missão e ser só comunidade metanoia. Porque enquanto nós tivermos o nome missão, nós não vamos agir como comunidade. E até ali eu acatei. Porque no papel é assim. Entendi. Na formação, de uma forma geral, é assim. Mas quando você vai para o espírito e você fala assim, não, mas já não é mais o que somos, mas é o que fazemos. Então é comunidade, missão, metanoia. Porque é a nossa missão. E aí, olhando para tudo isso, olhando para quando o Gil pregava, quando o Davi pregava, quando os primeiros pregavam, o que era o comum? Por mais que eu e Gil, vocês vão perceber que nós somos totalmente norte-sul. Nós somos diferentes em tudo, mas em tudo que vocês possam pensar. Não é só na gordura, na cor, né, na etnia. Não. Nós somos, mas tem algo igual. Davi parece ser mais bravo, né? Não, o Gil é insuportável, o Gil é. Bravo sim, bruto. Não sou, não. Não. Alguém tem que brigar lá. Quem é que briga? Alguém tem que brigar. Alguém tem que levar fama. Só levar fama. Então... E aí, irmão, o que era para entender o carisma, e finalizar, para não ficar mais extenso ainda, por mais que éramos diferentes, o que é que ficava? O que era o comum entre nós, para começar a entender o que é o carisma? E nós vamos entender que o carisma da comunidade é avivar e reavivar
no coração do homem um chamado de Deus. Qual é o primeiro chamado de Deus a todos nós? Santidade. Avivar e... Quando nós parávamos de pregar, hoje, pregamos sobre tudo, mas quando termina a pregação de um membro da comunidade, o que fica no coração daquele povo? Eu quero ser mais de Deus. Não, eu preciso retomar. Avivar e reavivar. Não, eu preciso retomar. Não, eu entendi que eu posso retomar. Eu entendi que eu devo ser mais de Deus, que eu posso ser mais de Deus. E ali nós fomos dando passo e as coisas foram acontecendo sem percebermos. As coisas acontecem muito rápido. Deus tem pressa. Deus tem pressa. E quando nós percebemos, as pessoas estavam querendo estar juntos, rezar juntos. Começávamos a rezar cada 15 dias. Rezar. Fazermos as nossas missões, o povo ia tudo. E começou aquela doideira. E fomos entendendo a necessidade agora de entrar com formações. A necessidade agora de se reunir uma vez por semana. As necessidades foram nos formando e sempre nos amparando. E uma coisa que eu posso dizer que nós nunca erramos, se é que... Eu acho que isso eu falo com muito amor, não é nem com orgulho, com muito amor. O que a igreja falar, meu irmão, a igreja falou, a água parou. Você não tem noção. Isso aí sempre foi inegociável para a gente. O que um sacerdote falou, a água parou. O que um bispo falar, a água parou. Mas você está sofrendo, você está ardendo por dentro, está sendo contrariado. Cala a boca e obedece. E reza ao Espírito Santo. Não quero mais a comunidade de Metanoia na diocese. Não tem mais. Amém. Sim, senhor. Nem pergunte por quê. Ou você confia, ou você está debaixo daquele báculo, ou você não está. Que demais. Entende? Quantas coisas, a Cíntia, o Gil, passamos por momentos difíceis E o que disso. fez vocês enxergarem isso, Davi? Porque assim, ouvindo as suas pregações, isso fica nítido quando eu ouço você falar. Eu devo muito a Celito, Padre Leandro, que infundiu em nós, não diretamente, mas infundiu em nós um amor pela Santa Igreja. Tanto é que o carisma da comunidade de Metanoia é avivar e reavivar no coração do homem um chamado de Deus. Mas os pilares que sustentam o nosso carisma é amor à Santa Igreja, amor à Eucaristia e amor à Santíssima Virgem Maria. Quando eu digo amor à Santa Igreja, é esse amor que eu estou tentando expressar aqui. Ô, meu irmão, nós estamos aqui, acho que com uns 20 membros da comunidade, mais ou menos, 15, 20 membros da comunidade. Eu não tenho medo de falar em nome de nenhum deles. Todo mundo pode estar metendo a boca num padre. Pode ter o maior escândalo, como já aconteceu na minha diocese. Meu irmão, você não vai ver ninguém da comunidade de Metanoia confabulando com isso. Cala a boca, é a nossa igreja. Ora pela igreja. Ah, mas você está sendo convidente. Não estou sendo convidente de nada, porque não é problema meu. Sabe? Ah, qual é a tua opinião? Nós não temos opinião, nós pensamos o que a igreja pensa. Nós somos católicos, nós amamos a igreja. Nós amamos a igreja, cara. A gente pode ver um sacerdote, eu sei ao alcance de tudo isso aqui, eu estou falando com muito amor. A gente pode ver um sacerdote, irmão, sair do momento de pecado. Irmão, a nós cabe rezar só. Rezar, chorar por ele, sabe? Nos consumir de amor por ele. É um amor pela igreja. E esse amor infundido em nosso coração, sabe? Por esses irmãos dos primórdios da comunidade, foi nos fazendo entender isso. Ver esses pilares que sustenta, sabe? O amor à igreja, o amor ao sacerdote, essa pia obediência. Entender, meu irmão, que eu tenho 44 anos e minha igreja tem 2024 anos. Você acha que eu sei alguma coisa? Você acha que eu, porque estudei alguns livrinhos, porque vi algumas pregaçõezinhas, porque eu tenho o direito de pensar alguma coisa com 44 anos? Vá a merda, meu irmão. Sabe? É a nossa igreja. A nossa igreja pelo amor de Deus, eu fico aqui, eu acho que o dia inteiro falando disso. Então nós chegamos nesse... Vale ressaltar, Dione disse que ele está falando da igreja, que fora do barco não há salvação, viu? Fora do barco não há salvação. Exatamente. Não podemos esquecer. Não existe, né? Não existe, não existe. É melhor estar dentro. E não vai achar ruim com a gente, não. Vai falar com os papas da nossa igreja, vai lá. E por ver, assim, a gente vê, de fato, a crise que se estabelece por conta de conflitos pessoais,
né? Ou alguém que faz parte do clero, mas enquanto ele pessoa. E por vezes a gente acha que tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem a audácia de falar assim, não, eu vou falar um negócio aqui a hora que vai resolver esse problema. Né? Vai resolver o problema, irmão? Não, vai resolver o problema. Só que esse que tem a língua afiada para denunciar, o dedo ágil para digitar, é a mesma língua que não recita uma Ave Maria pela alma daquele padre. Uau. É o mesmo dedo que digita, que não tem uma conta do Santo Rosário para rezar pelo pecado daquele padre. Ele é ágil para digitar asneiras e a opinião dele na internet. A língua é ágil para falar, para disparar, para dividir, mas não é uma língua que ela é estendida para receber o corpo, sangue, alma e divindade em amor, a comunhão em amor por aquele padre, comungar por aquele padre, por aquele bispo. Que amor é esse pela igreja? Que obediência é essa igreja? Sabe? Eu não entendo. Eu não entendo até onde você... E aí, nesse meio caminho todo, para edificar esse amor à Santíssima Virgem Maria, esse amor à dependência, não é só amor, a gente entende que a Eucaristia, nós somos dependentes. Irmão, é a maior, pelo amor de Deus, é a maior potência da face da terra, é a Eucaristia, meu irmão. Ali é o médico e o remédio, ali é tudo, não tem o que falar, entende? Eu falava pro Davi aqui, inclusive em off, que preparando a pregação, onde defenderia a presença real de Jesus na Eucaristia com base na tradição, no magistério, nas Sagradas Escrituras, uma pregação muito antiga do Davi, falando, né, da presença real de Jesus na Eucaristia por meio da tradição. Da tradição da igreja. Queria que você compartilhasse isso aqui com a gente. Compartilhe. Gosto muito de falar isso. É até uma coisa lógica, né? Tem umas coisas que é lógica. Primeiro, a gente não entende muitas vezes o que é tradição. Nós não entendemos o que é tradição. O grande problema de nós católicos é uma preguiça, eu não sei, uma acomodação. Mas de uma forma lógica. Se a gente olha para a nossa igreja e a gente olha naquela quinta-feira santa, na instituição da Eucaristia, em volta daquela mesa, estava sentado o primeiro Papa da nossa igreja. E o primeiro Papa da nossa igreja recebeu das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro Papa da nossa igreja ouviu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo: toma e come, porque isto é o meu corpo. O primeiro Papa da nossa igreja recebeu das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo aquele cálice, e ele ouviu dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo: tome e bebe, porque isto é o meu sangue. O que é tradição? O meu primeiro Papa esteve sentado naquela mesa. Poderoso, velho. O meu primeiro Papa, e dele até hoje são 266 Papas. A tradição, segundo a palavra de Deus, sustentado pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vos lembrará de tudo que tenho dito e ensinado. A tradição sustentada pelo Espírito Santo, 2024 anos. O meu primeiro Papa esteve lá. Eu entendo, por causa da força, não só das Sagradas Escrituras, mas a grandeza e a beleza da tradição da nossa igreja. Porque o meu primeiro Papa viu, o meu primeiro Papa comeu, o meu primeiro Papa bebeu, e é por isso que eu faço hoje. Foi isso que eu ouvi, velho. Nunca mais esqueci na minha vida. E quando a gente entra naquela fila da comunhão, nós estamos voltando 2024 anos atrás, e é o mesmo banquete de novo. É o mesmo banquete. Que demais, que demais. Eu estou ouvindo de novo o que meu primeiro Papa ouviu. Né? E aí, meu irmão? Católico, apostólico, romano. Aleluia. Aleluia. Ô, Davi, e ainda falando sobre o carisma metanoia. Né? Como é que isso se organiza na cabeça de duas pessoas? Porque quando a gente olha para um carisma, a gente fala assim, o fundador ele recebe de Deus esse carisma, e outras pessoas que também têm o carisma começam a andar atrás desse fundador que está recebendo o carisma, ele está em desenvolvimento enquanto o fundador está vivo ali. Só que como é que isso se organiza na cabeça de duas pessoas diferentes, distintas, como você falou? Né? Sim. Então, é o que eu acabei contando toda a história e não respondi diretamente a pergunta que você fez. Nós nunca nos preocupamos com isso. Nós nunca paramos para pensar quem é fundador e quem não é, por mais que no papel é preciso colocar. No papel, quando nós vamos fazer de forma jurídica, e hoje nós temos estamos vivendo atualmente um momento muito importante na comunidade metanoia.
Hoje nós estamos caminhando para 13 anos, hoje nós estamos em 50 e poucos membros, já fomos em muito mais. Hoje nós somos em 50 e poucos membros, entre membros pertença de aliança e vocacionados. Hoje nós adquirimos a nossa casa, compramos a nossa casa de missão. Estamos engatinhando perto das grandes comunidades, mas já percebemos que demos alguns passos, mas nós não temos nada escrito, nós não tínhamos documentos, nós não tínhamos nada. Nada. E aí? Olha que doideira. Quero viver. E dentro da nossa diocese foi instituída uma comissão, até de uma certa forma, para organizar as novas comunidades, vamos dizer assim. E eu fui escolhido para inteirar essa comissão, junto com alguns sacerdotes. E aí tem uma freira, tem 80 e poucos anos de idade, especialista em novas comunidades, canonista, uma mulher incrível. E nós estávamos agora, 10 dias atrás, mais ou menos, reunidos com essa bancada e essa freira. E ali todos os fundadores, juntamente com o nosso bispo, se apresentando, tal. Para ela, né, o nosso bispo já nos conhece, nosso bispo celebra na nossa casa. Nós estamos na Catedral de Rio Preto, nosso grupo de oração e tudo mais. Enfim, o meu nome foi o nosso bispo que sugeriu o meu nome para inteirar essa comissão de organização das novas comunidades. A gente vai ter algumas diretrizes a nível de diocese para ajustar algumas atitudes das novas comunidades. A verdade é essa. E acho muito necessário. E aí, a hora que eu me apresentei a comunidade, contei um pouco da história, o que somos, o que fazemos, onde atuamos, e no final falei assim, não, mas nós não temos nada. Nós não temos estatuto, nós não temos... Não, estamos escrevendo e nós estamos sendo realmente acompanhados, né, por uma outra nova comunidade, na qual são muitos advogados, os caras têm uma escola, os caras é fantástico, é fantástico. Então, eles que nos ampararam, e ali está tudo 90% pronto hoje. E a freira pôs a mãozinha assim no rosto, do jeito dela. E eu falei a verdade. Não temos nada. E ela olhou para cima, balançou a cabeça e falou assim, primeiro se vive, depois se escreve. Antes da prática, né? Aquilo foi um bálsamo no meu coração. Primeiro se vive, porque corremos o risco de escrever tantas coisas e não conseguir viver nada do que colocamos no papel. Então, a gente está vivendo um momento muito bonito da comunidade. Então, por mais que tenha a necessidade de colocar no papel quem é o fundador, quem é cofundador, isso nunca foi problema para a gente. Porque todas as decisões têm grandes inspirações, tanto em um quanto em outro. E todas as inspirações que têm a título de evangelização, a título de novos passos, de se fazer ou não fazer, ir ou não ir, nós sempre conversamos primeiro, eu e o Gil, e, cara, estou sentindo isso, isso e isso. Teve um caso muito bonito, assim, o Gil é uma pessoa muito diferente de mim. Eu não digo que eu sou bravo, eu acho que eu não entendo nada desses lances de temperamento, cara. Eu não entendo nada, acho que já faz parte do meu temperamento isso, tá? Né? Ok? Não entendo nada, para mim isso é tudo conversa de vocês, aquela coisa doida do meu temperamento. O que eu sei é porque minha esposa fala que eu sou ela. Você é esse? Eu não sei. Eu vou... E o temperamento do Gil é muito diferente, realmente. O Gil é muito mais tranquilo. O Gil é muito mais... Eu sou muito prático com as coisas. O meu vamos resolver, senta aí, senta aqui, vamos resolver isso aí. O que foi, como que não foi, e acaba aqui. Mas o Gil tem uma coisa muito bonita. O Gil, ele tem uma humildade muito grande. Talvez uma coisa que eu tenho uma arrogância que precisa ser trabalhada em mim, uma dificuldade de lidar com algumas coisas, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Lembro que nós estávamos com um evento grande para acontecer, tudo pronto, passagens compradas, se não me engano, Deftera, né? Passagens compradas com Dunga, Deftera é um evento que nós fazemos de segunda-feira, sem ser véspera de nada, plena segundona, braba. E nós fizemos, acho que 2 Defteras, em torno de 1.500 pessoas, 1.400 pessoas, numa segunda-feira normal, né? Eram umas doideiras que deu. Essas ideias vêm sempre nas madrugadas da vida, e o povo que é doido abraça e faz. E estávamos com Deftera, com Dunga, com Astromar, e tudo pronto, tudo pago, tudo certo, vendendo os convites. E faltando, acho que uns 10 dias para o Deftera, nós estávamos na nossa casa de missão. Eu virei para eles e falei assim, acho que a gente deve cancelar o Deftera. O Gil olhou assim, tá maluco? Tá todo mundo, o povo fica doido, né? Falei, a minha opinião eu acho que nós não devemos fazer o Deftera. Por quê? Não sei. Oi.
Não sei, só sinto de não fazermos mais o Deftera. E aí o Gil, se ele está falando, está falado, beleza, então não concordo, mas amém. Não vamos Mas fazer como é o que vem a Deftera. percepção dessa? Não sei também. Só não tinha mais vontade de seguir com o Deftera. Vamos cancelar o Deftera. Não caiu no coração de fazermos o Deftera. Os ingressos sendo vendidos, devolve esses dinheiro, remarca com os irmãos. Por que nós pensamos numa segunda? Porque é a hora que os missionários estão todos voltando de viagem. Uhum. Então, ao invés de ir para sua casa, onde você vai estar? Então, desce aqui. E a ideia era fazer um negócio pequenininho. Um Deftera era uma coisa por causa da nossa amizade. Hoje nós somos amigos mesmo desses grandes nomes. E vamos trocar. Você quer que eu vou lá? Mas também vai ter que vir aqui numa segunda-feira. Aqui, ó. E era uma coisa, pensávamos de coisa de 200 pessoas, ter um acústicozinho ali com um Dunga cantando para a gente, pregando para a gente. É coisa pequena, mas o trem pegou uma proporção e vamos cancelar. E cancelamos. Devolvemos o dinheiro de quem tinha que devolver, a maioria nem quis, porque era um valor simbólico e tal. Chegou no dia que aconteceu o Deftera, o pai do Gil morreu. Meu Deus do céu. O pai do Gil morreu. E eu me emociono de lembrar isso, porque nós estávamos numa van indo para lá. Maluco. Morreu lá na cidade de Bebedouro, né? Ele veio, eu falei, você estava doentinho já. E a gente estava tudo indo para lá e Deus nos tomou, sabe, assim, de emoção. Como seria isso? Como seria isso se nós estivéssemos todos lá naquele evento e tudo mais? Lógico, não ia ter o que fazer. Mas aí nós fomos tomados de amor. Que Deus é esse? Que Deus é esse que fala, não faz isso agora não. Os planos vão dar uma mudada aí, segura. E aí eu entendo assim, a obediência de ouvir, de pegar no céu e pôr na terra, e a obediência deles de falar assim, se falou, está falado. Então, onde eu quero chegar com essa conversa? Nunca foi importante para a gente quem é fundador, quem não é, quem é cofundador, nunca foi importante. Porque nós tivemos sempre muita comunhão com isso. E o rótulo, o título, nunca teve esse peso. A comunidade, dentro da comunidade, se respeita o Gil, se respeita o Davi, não pelo rótulo, pelo título que se carrega, mas pelo que nós somos para eles. Legal. Entende? Legal. Uns enxergam em mim uma figura mais paterna, outros enxergam no Gil uma figura mais paterna, ou seja, a afinidade, a facilidade de poder se abrir, de poder recorrer. Para a gente nunca foi importante o título, o rótulo, né? Então, nós nunca nos importamos com isso. Temos alguns fundadores históricos, né, que nós entendemos isso nessas nomenclaturas. O Celito, ele é um fundador histórico da comunidade de Metanoia. Tudo nasceu ali com ele junto. Esses padres que eu citei são fundadores históricos da comunidade de Metanoia. A Lari, que está aqui, ela é uma fundadora histórica. Ela esteve ali no primeiro retiro de carnaval. A Lari estava lá, o Fabrício, que hoje participa da comunidade, pertence à comunidade. Enfim, alguns nomes estavam lá. O Miguel hoje é seminarista, vai ser um sacerdote. Nós temos 2 seminaristas da comunidade de Metanoia, entende? Então, nós temos alguns fundadores históricos, né? Então, nós nunca nos prendemos a isso, a esse rótulo, a esse título, não. Porque, às vezes, nós entendemos a partir de uma... Não tem nenhum crucifixo aqui, né? Mas nós entendemos que o lugar do fundador é naquela parte de trás da cruz ali que está vazia. Então, quando a gente olha espiritualmente falando, o fundador, todos eles caminham conscientemente para a cruz. É um caminho consciente para a cruz. E eu enxergo isso, você falando, como uma graça que Deus deu especificamente para vocês, enquanto Metanoia. Deixar esse negócio meio aberto, né? Porque protege vocês de muita coisa. Cara. A vaidade. Sim. A vaidade atrapalha muita coisa no caminho de Deus. A vaidade atrapalha muita coisa no ministério das pessoas. A vaidade é um caminho de perdição. A vaidade é um caminho de amordaçamento de muitos missionários, de muitos me falta a palavra. A vaidade, ela amordaça, ela muitos ministeriados. Você vê muitos irmãos que ficaram pelo caminho por causa da vaidade. E esses títulos, esses rótulos, muitas vezes só servem para nos envaidecer. Porque se a gente nos colocar... É isso que eu estou falando. Se a gente nos colocar, cara, quem somos nós na presença de Jesus? Eu digo, eu sou o fundador. Irmão, você é bosta. É isso que eu estou falando. Então eu enxergo uma proteção, um cuidado, né? Pois é. E deixar esse negócio meio assim. Pois é. Realmente. Concordo com você. É um cuidado de Deus. E estamos aí tocando. Sim. Até quando Deus falar. Agora deixa eu te perguntar um negócio. Sim. Né? Faz tempo que eu não vejo alguém com uma cadeia tão expressiva no braço. Igual a sua. A minha pergunta é, Maria, sua vizinha?
Maria é a sua vizinha, né? É Virgem Maria. Você sabe que é uma história bacana de partilhar com os nossos irmãos. Boa. Esse amor à Santíssima Virgem Maria sempre foi muito latente dentro da comunidade Metanoia. Poxa, todos católicos, né? Obviamente que existem algumas comunidades que têm uma inclinação mais mariana, que têm uma formação, que têm uma missão bonita, um apostolado de propagar a devoção à Santíssima Virgem Maria, ou a consagração. É muito bonito isso. Mas na comunidade Metanoia, quando nós falamos que a Santíssima Virgem Maria é um dos pilares que sustenta o nosso carisma, Quem são os baluartes da... baluarte Santa Teresa de Calcutá, Padre Pio e Beata Helena Guerra. Boa. Né? E tem uma intrometida, uma enxerida, que se chama Santa Teresinha do Menino Jesus, que sempre fica nos rondando ali. E acho que eu posso dizer que ela é uma das baluartes da comunidade também. Né? Eu falo isso porque um padre, esse Padre Rafael, que é muito devoto dela, ele sempre nos ensinou sobre o santo que nos escolhe. Né? E ele sempre dizia isso, Santa Teresinha é enxerida demais. Tudo ela quer aparecer, tudo ela entra na situação, não sei o quê. Falando de uma forma de muita intimidade, né? E nós já experimentamos isso. Até na minha doença, na minha enfermidade, quando eu estava ali, a irmã Zélia falando com eles, falou assim, reze, faça uma novena, foi algo assim, né? A Santa Teresinha, porque ela é rápida. E foi dito e feito. Foi dito e feito. Quando eles se inclinaram e começaram a fazer uma novena. Sabe que a gente escutou falando isso? Dessa mesma forma que você falou agora. Foi o Juninho Casimiro. Juninho. Ele tava com a filha doente, aí fala pra ele, peça ajuda de Santa Teresinha, que ela costuma ser rápida nessas questões. É isso. E aí, então, posso dizer que uma das baluartes nossa também é Santa Teresinha do Menino Jesus, né, da comunidade. E aí, olhando para a Santíssima Virgem Maria, nós não tínhamos até então um apelo tão grande mariano a nível de propagação da devoção à Santíssima Virgem Maria, como eu olho para o Hélio de Maria, né, que, meu Deus do céu, virou uma referência, né? Uma referência, né, do assunto, de mariologia e tudo mais. Mas ela realmente era um alicerce da comunidade, né? Por isso que ela é um dos tripés da comunidade. Mas aconteceu algo muito interessante. Aproximadamente uns 8 anos atrás, mais ou menos. Para quem não sabe, eu estou olhando para a Cíntia, né? Está aqui atrás. A Cíntia e o Mateus, membros da comunidade aqui. A Cíntia é o nosso braço direito, as pernas, a cabeça. A Cíntia é tudo, né? Nossa. E da comunidade toda, viu? Não é só minha do Gil. É mais ou menos uns 8 anos atrás. Eu tenho um grande sacerdote, amigo, irmão, que eu sou apaixonado, que é o Padre Cláudio, do Rio de Janeiro. Ele é pároco da paróquia Maria Mãe da Igreja, São Judas Tadeu, Maria Mãe da Igreja, que fica ali em Padre Miguel, né, na região de Padre Miguel. E a gente sempre vai para lá, sempre tem a oportunidade de estar com ele, é edificante, ele, Padre Guilherme e tudo mais. E aconteceu de eu ter ido para lá, ele nos chama, a gente às vezes fica alguns dias dando formação para as pastorais. E a paróquia dele é fantástica, parece uma comunidade mesmo. A paróquia dele tem um ministério de intercessão da paróquia. É lindo. Que demais. Não, é demais, ela é demais. E resumindo, eu fico hospedado, ele me acolhe na casa paroquial ali com eles e tudo mais. E certo dia, eu já estava acho que uns 2 ou 3 dias com ele, estava perto de eu ir embora, e ele me chamou, falou, filho, vem cá, eu quero conversar com você. E ele pegou essa é uma história muito boa, e ele pegou uma garrafinha de água assim, como essa, falou, eu quero te entregar isso aqui. Preciso te entregar isso aqui. Eu falei, padre, o que é isso? Ele falou assim, aí o Padre Guilherme, nós fizemos agora recentemente uma peregrinação, e estivemos na Capadócia, estivemos em alguns lugares e tal, e nós fomos lá na casa de Nossa Senhora. E na casa de Nossa Senhora tem uma fonte que jorra lá, é meio inexplicável. E essa água é uma água que eu trouxe lá da fonte, lá da casa de Nossa Senhora. Só que aconteceu algo. Eu estava rezando dentro da casa e o Padre Cláudio, ele é extremamente São João Paulo II. E o Padre Guilherme é Ratzinger, assim, é lindo ver os dois. É lindo ver. E os dois realmente se completam. O Padre Guilherme, ele é o vigário, né? E o Padre Cláudio é o pároco. E os dois fizeram essa peregrinação. E o Padre Guilherme, ele é todo
todo sério. E o Padre Guilherme falou assim, ei, Davi, a hora que você entra naquela casa, tem alguns lugares na face da terra que parece que tem a impressão digital de Deus. E nós chamamos isso de unção territorial. Existe uma unção em certos lugares que é fora do normal. E quando você entra dentro daquela casa, o choro, ele não é opcional. Inevitável. É inevitável. Padre Guilherme falando isso, né? E Padre Cláudio começa a me confidencializar que ele estava orando, ali prostrado, rezando, e começava a vir a minha imagem na cabeça dele. E ele se concentrava e vinha a minha imagem, ele se concentrava e vinha a minha imagem. E ele falou assim, é diferente quando é uma necessidade de oração, alguém, parece que é o seu anjo da guarda, o anjo da guarda de alguém falando com o seu anjo da guarda, e o teu anjo te intuindo ali para orar para uma pessoa. Não, era diferente. Ficava vindo a sua imagem, ficava entrando a sua imagem. E eu abri o olho e falei assim para Nossa Senhora, o que a senhora quer? Que a senhora fica pondo, eu estou dentro da tua casa, estou sentindo tudo isso, mas com outras palavras, né? Ele falou assim, o que a senhora quer que Davi está na minha mente? E aí ele com a água na mão falou assim, e Nossa Senhora me mandou um recado, e eu preciso te dar um recado de Nossa Senhora. E ali ele me deu um recado de Nossa Senhora para que, daquele dia em diante, eu nunca mais parasse de proclamar a devoção ao Imaculado Coração, e eu não tivesse medo, que eu nunca mais parasse, e que eu não tivesse medo de proclamar a devoção ao Imaculado Coração dela. E me disse algumas palavras de mãe, que eu guardo no meu coração, do cuidado, do zelo com a minha vida. Ah, meu irmão, ali, há 8 anos atrás, foi uma virada de chave no meu ministério. Alguns dias depois, nós tivemos um evento na nossa comunidade, e ali eu escrevi uma pregação que se chama-se A Fábrica dos Santos. Eu não sei dizer quantas vezes eu já fiz essa pregação no Brasil inteiro. Eu não sei te dizer quantos irmãos protestantes que se converteram com essa pregação. Quem é a Santíssima Virgem Maria nas Sagradas Escrituras? Não tem medo de amar a Virgem Maria, porque amar ela é dar continuidade no que Deus fez primeiro, sabe? É uma pregação que veio do céu. E de 8 anos para cá, esse pilar que é a Santíssima Virgem Maria na nossa comunidade teve um novo papel, vamos dizer assim. Somos apaixonados por ela. Nós não temos receio, medo nenhum de dizer para quem Deus nos permitir quem é a Santíssima Virgem Maria na história da nossa vida. Aleluia. E da nossa comunidade. E concluindo, eu adoeci no Covid. Sim, inclusive mandaram no nosso perfil no Instagram, pede pro Davi falar da experiência dele. Olha só. Né? O que mudou na vida dele de fato, principalmente interiormente, por conta do que ele passou ali no Covid. Então já aproveita e fala agora. Ressignifica, né? Muita coisa, né? A palavra acho que é mais essa, ressignifica. As coisas passam a ter um novo significado, né? E eu emendo, eu adoeci com o Covid, já na segunda onda do Covid. Eu fiquei 33 dias internado, 25 dias em coma e 12 entubado. Quando eu cheguei no hospital em que eu fui para a UTI, eu cheguei com a pressão 6/4, os rins parado e respirando 100% por aparelho. Eu cheguei morto. Tanto é que não tinha vaga. Naquele dia nós conseguimos subir, as pessoas iam morrendo e ia subindo o pior. Por que o pior? Porque morre, já livra para outro. E quem era o pior era eu fui o primeiro a subir. Naquele dia subiram 9, segundo a minha irmã. Eu tenho pode-se dizer, uma meia-irmã que trabalha nesse hospital até hoje, né? Na hemodiálise da UTI desse hospital. E nós ficamos sabendo que nesse dia subimos em 9. E dos 9 comigo, 8 morreram. Meu Deus. Só saiu eu, que era o pior. E aonde eu quero chegar? Dado o momento, esse povo, juntamente com o Brasil inteiro, campanhas e campanhas de oração. Esses irmãos foram para a porta do hospital. Aconteceu uma das coisas mais lindas na minha cidade. Por causa deles, eles foram um dia em 5, 6. Essa aqui estava todo dia na porta do hospital, na hora do almoço, rezando o Santo Rosário. À noite, de volta lá. E era uma intensificação mesmo de oração.
Um dia eles estavam em 5, em 9, outro dia estavam em 15, e foi subindo e chegou a um ponto que estávamos em mais de 300 pessoas Meu na frente Deus do do hospital, e cantando e clamando, e pessoas que estavam com outros enfermos se juntavam, e cada um clamando pelos seus enfermos e tudo mais. E foi um momento de esperança para aquele povo que estava sozinho. E ninguém entrava lá, ninguém podia ver os seus enfermos, não tinha contato. Era um sofrimento Tu muito tinha grande. consciência do que estava acontecendo? No momento? Nada, Nada. absolutamente nada. Porque eu apaguei 25 dias. Meu Deus do céu. Eu tenho consciência de 8 dias, que foi quando eu acordei até a minha saída, a minha alta. Foram 25 dias em coma. E nesses 25 dias, esse povo na frente dos hospitais, e aconteceu algo bonito. Quando eles viram a comunidade Metanoia e atraindo esse monte de gente para frente do hospital, eles fazendo os terços, abriam o Zoom, abria essas plataformas, né? Gente do Brasil inteiro, os grandes pregadores. Se você viu, a gente tem um vídeo, não sei se nós temos esse vídeo, depois eu até mostrar para eles. Todos, assim, Moisés Rocha, o padre Ailton, todos esses irmãos, sabe, os grandes pregadores, os grandes nomes. Davi mandando, Davi, levanta, Davi, força, Davi, não sei o quê. Então, assim, foi uma comoção, né? Eu tenho um vídeo, esse eu tenho, de irmãos, 8h30 da noite, era aquele monte de live, né? Era aquele monte de live. E aí os irmãos fundadores, alguém gravou a tela do celular, então eles iam passando assim. Então, comunidade do Betinho marca a minha foto e eles orando. A Jean Berthier, gratidão, a minha foto, eles orando. Badu, serva da Trindade. Esses irmãos todos orando, pondo as comunidades para orar, tal. Ironi Spudari, a galera, aquele monte de gente de pedido, aquele monte. Rezar pelo Davi. A ponto de o pessoal contar, o Ironi certo dia falou assim: eu já estou rezando pelo Davi. Foi uma comoção muito grande. E quando eles viram tudo isso na frente dos hospitais, o que aconteceram? Dali nasceu uma iniciativa. Dividiam-se os grupos de oração, cada um assumiu um hospital da nossa cidade, um pronto-socorro, e ao mesmo horário, todos, às quartas-feiras, 7h30 da noite, iam e começavam as orações simultaneamente na nossa cidade inteira, na frente dos hospitais. Nasceu ali, desse momento que eu passei. Foi uma oportunidade para o evangelho chegar nessa frente aí, né? Então, foi algo inexplicável. E dado o momento que eles estavam orando, como eu disse, entravam os fundadores amigos, e um deles falaram que é o Jean Berthier, falou assim, não lembro as palavras certas agora, mas ele disse algo assim, que nós deveríamos, eu digo vocês, né? Sim. Eu estava lá, nós deveríamos misticamente, espiritualmente, inspirar o ar do sacrário e soprar sobre os pulmões do Davi. Foi uma das inspirações. O Jean Berthier teve um papel extraordinário, místico, em tudo isso que aconteceu comigo naquele hospital. E aí, a minha esposa participou todos os dias. Minha esposa teve uma ressignificação espiritual extraordinária na vida dela. Eu louvo a Deus por tudo que eu passei, pelo que Deus fez na vida da minha esposa de forma espiritual. Minha esposa hoje é uma mulher totalmente diferente, espiritualmente falando, depois da minha enfermidade. E encerro dizendo que, certo dia, a minha esposa está sozinha em casa, esse povo amparando ela, todo dia com ela, enfim. E certo dia, a minha esposa lembrou de que uma amiga dela disse, falou, olha, nunca se esqueça que você e Davi são uma só carne. Ela movida por, nunca se esqueça que você e Davi é uma só carne, movida por inspirar o ar do sacrário e soprar sobre os pulmões do Davi. A minha esposa ia todos os dias na paróquia, na Santuário São Judas Tadeu. Ela abraçava aquele sacrário e todo dia, ela abraçada, 6h da manhã, antes dela ir trabalhar, ela inspirava e soprava sobre mim naquela UTI. Inspirava por meio da oração. E aí um dia, ela lembrando de tudo isso, lá em casa, ela pegou a garrafinha da água, que veio lá da casa de Nossa Senhora, e ela abria a garrafinha, colocava a água nas mãos e passava nos pulmões dela, porque nós somos uma só carne. Aleluia. E ali ela consagrava, e ali é bonito demais ver ela contar isso, sabe? Então, da hora. Tô aqui para pagar um pouco mais de boleto, né?
Mais vivinho que nunca. Tô aqui, mais vivindo que nunca, sem sequela nenhuma. 3 anos já. E antes de entrar no como, você achava que você ia morrer? Se preparou para morrer? Eu não experimentei isso. Não. Não experimentei isso. Eu não experimentei esse medo da morte. Ao contrário, eu tenho, se vocês entrarem no meu Instagram e rolar lá embaixo, vocês vão ver 2 vídeos que eu nem quis apagar. Estão lá. Os 2 vídeos que eu fiz de lá de dentro. E era Páscoa, né? Era final de semana da Páscoa. E quando eu entrei, porque eu fui dirigindo, eu passei muito mal uma noite inteira e eu fui dirigindo para o posto de saúde. Parei, minha esposa foi comigo e a Cíntia foi com a gente. Se eu morro, elas me viram entrar andando. Elas me viram entrar andando. Se eu morro, elas não... Porque ninguém velava ninguém mais, né? E quando eu pus o pé ali naquele primeiro posto de saúde, a primeira coisa que veio ao meu coração é uma passagem de 1 Tessalonicenses 5,17, se não me engano, 5,18, que sempre moveu o meu coração, que é em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus Pai ao nosso respeito em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Quando eu pus o pé ali, o que me moveu, e aqui eu deixo essa mensagem para os nossos irmãos. Fé não é sentimento. Fé é decisão. Porque o que me norteava ali, eu não estava rompendo em fé. Eu não estava arrepiando. Eu não estava entregue, sentindo presença de Deus, do Espírito Santo. Mas a palavra estava em mim. Eu aprendi. Em tudo dai graças. Agora é hora de eu aprender, eu pôr em prática. Eu não estava rompendo em fé. Se fé, eu só agir pela fé quando eu sinto, a gente vai ficar pelo caminho. Sim. E quando eu pus o pé ali, eu tive uma decisão. Em tudo dai graças. E vinha a vontade de murmurar, porque a pessoa olhou para mim e falou assim, meu filho, você está com oxigênio no nível 12, 10, não sei, um negócio assim. Estava lá em cima, eu sentado numa poltrona, falou assim, eu falei, eu preciso ir embora. Ele falou, não, deixa eu só te explicar. Você está num nível de oxigênio agora que a gente precisa te desmamar se você ficar bem, se a tua saturação voltar, ficar tudo normal, belezinha, a gente tem que te desmamar. E a gente vai, você está no nível 10, 12, não lembro agora. A gente vai tirando 1 por dia. Então faz as contas, quantos dias você vai ter que ficar aqui. Então, no mínimo 10 dias, esquece sua vida lá fora. Falei, meu Deus do céu, em tudo dai graças. Eu fui piorando. Fui transferido para outro lugar, fui ficando fraco, fui piorando. Em tudo dai graças. E aí eu fiz esse vídeo já no segundo lugar, antes de eu apagar, onde eu dizia sobre o medo, que foi algo que veio muito forte. Medo. O meu Deus não tem essa palavra no vocabulário dele. O meu Deus não tem medo. Rezem por mim, tal. Então eu não tive medo. Eu posso dizer com todo o amor do meu coração. Mas eu tenho certeza que o que me sustentou foi a palavra. Nós aprendemos, nós sabemos o que Deus quer da gente. Nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos. E aí eu entendo que fé é decisão. Eu preciso querer viver aquilo que eu aprendi mesmo sem estar sentindo. E aí entra talvez a importância da nossa grande baluarte Santa Teresa de Calcutá, que por muitos, dezenas de anos não sentiu Deus, mas ela fazia pela decisão. E você ter uma fé para acreditar que Deus é bom em todas as suas atitudes, é um negócio que exige muita maturidade espiritual de nós, né? Sim. Eu meditava isso uns dias atrás, conversando com a minha esposa em casa, porque a minha irmã, ela perdeu o marido dela com 38 anos, ficou com os 3 filhos. Meu Deus. Como você tem uma fé para enxergar que a bondade de Deus se manifesta numa situação totalmente contraditória como essa? Sim. Ao nível de envergadura espiritual e de maturidade, para saber que a fé é uma decisão que eu tomo, independente do que aconteça, para enxergar a bondade de Deus numa situação como essa. Né, velho? É um negócio... E a gente, no meio de toda essa dor, agora falando da sua irmã, no meio de toda essa dor e dessa incompreensão humana, você tem uma única certeza, nós que talvez estamos de fora, Deus vai agir. Vai agir. Vai agir. As coisas começam a acontecer, o consolo de Deus vai começar a alcançar, que não tem nada a ver com saudades. Sim. Não tem nada a ver com a falta que ela sente, mas a consolação de Deus começa a alcançar, as coisas começam a se encaixar, aquelas coisas que a gente achava, e agora como que eu vou criar esses filhos, como que eu vou... Eu estou dizendo para muitos irmãos que nos assistem, e a providência vai chegando. Nós aprendemos na comunidade que a providência não é coisas, a providência não é o dinheiro, a providência são pessoas. Uau.
Na nossa vida, a providência são pessoas. Se você olhar no barco e ver as providências de Deus, vocês vão ver que a providência sempre foi pessoas. Tudo sempre são pessoas. E aí você vê na providência de Deus operando. Jesus é impedido de agir quando eu me omito, né? Diante da Exatamente. realidade que está à minha isso aí. frente. É isso aí. Eu impeço Jesus de agir. De agir, porque a providência são pessoas. Né? Então, e a bondade de Deus vai operar, mesmo num momento de dor como essa. E aconteceu. Né? Houve uma coisa muito interessante, assim, se eu posso dizer essa palavra. Quando eu acordei, que eu estava como eu estou aqui agora, Foi um belo cochilo, né? foi um belo cochilo. 25 dias. Eu cochilei tanto que eu cheguei a emagrecer 30 quilos, né? Maluco. De tanto que eu cochilei. E quando eu acordei e estava consciente como eu estou aqui, e ciente depois de ter recebido a visita ali da assistente social e tudo mais, porque eu não sabia que eu estava naquele hospital. Né? Eu apaguei em outro lugar. E acordei 25 dias depois ali. E eu estava como estou aqui. Eu fiquei me indagando assim, por que tantos foram e eu não? Do meu lado, assim, eu vi as pessoas urrando de dor por causa daquelas escaras que vai sendo desenvolvidas no corpo de ficar deitado. E aquilo dói. Eu fiquei com uma escara aqui para cima da bunda, aqui perto das costas. As pessoas iam fazer o curativo, colocavam o dedo assim lá dentro, assim. Meu Deus do céu. Mas eu fui tão agraciado que aquilo ficou. Eu nunca senti uma dor, nada. Era anestesiado. Olha só. Sabe? Ficou tipo morto, anestesiado. Então eu sentia mexendo alguma coisa assim, mas não tinha dor nenhuma. E as pessoas dos quartos do lado urravam de dor por causa raspando e tratando das escaras. Tudo é uma experiência, né, E velho? dali uns dias eles morriam, alguns morriam, não aguentavam e tudo mais. E ali naqueles 8 dias eu vi muita coisa acontecendo, né? E um dia eu perguntei para Deus, por que tantos foram e eu não? Por que tanto sofrimento e eles vão embora? Eu perguntei isso mesmo para Deus ali. E Deus falou claramente, assim, de uma forma de uma intuição no coração. Sabe, você vê que aquilo não é seu, você vê com clareza uma explicação para aquilo. E Deus, meu irmão, falava assim para mim, Davi, tudo é meu. Eu só os troco de lugar. Tudo é meu. Eu só os troco de lugar. Sensacional. Lembro daquele poema que dizem que é de Santo Agostinho, onde no início ele diz assim, eu não morri, eu só passei para o outro lado, deixei de andar no mundo da criatura para andar no mundo do Criador. Tudo é meu, eu só os troco de lugar. E quanto ao sofrimento daquele povo, sofreu e morreu. Deus não quer perder ninguém. E não é perder para essa vida que está acabando. Deus não quer perder ninguém para a verdadeira vida, que nunca vai se acabar. E o sofrimento é a maior via de santificação que pode existir. A medida da misericórdia é a medida da justiça. Se Deus nos apagar agora, ataque fulminante, te desliga. Você tem certeza do céu? Você que está nos ouvindo, se Deus te desligar agora, você tem certeza do céu? Então, quando eu olho para uma UTI, como eu vi, aquele povo sofrendo, entubado, gases nos olhos, urrando de dor, hoje eu olho uma UTI daquele e falo assim, são as misericórdias de Deus. É Deus não querendo perder ninguém. Hoje, se eu ver a minha mãe numa cama, e eu falei isso para ela, se eu ver a minha mãe numa cama de hospital e tendo que dar banho nela, limpar ela e dar comida, eu vou fazer com muito amor, porque eu vou falar assim, é Deus que não quer te perder. Porque o dia que a senhora foi, eu sei para onde a senhora está indo. Por causa desse sofrimento. É isso. Eu entendi o que é o sofrimento. São Camilo de Leles vem nos mostrar isso. Ele cometido de mais de 40 tipos de enfermidade no final da vida dele. Não sei quantos tempos sem conseguir ingerir nada, só eucaristia. E um dia aquele homem pede para os filhos, né, dele. Aquele homem que era um pecador, viciado na jogatina, foi para dentro de um hospital por causa de uma ferida na perna que fedia, que não cicatrizava. E ele começa a trabalhar no hospital em troca de atendimento. E vai ficando. E quem é São Camilo de Leles? E no final da vida dele, eles colocam ele de pé em frente a um espelho, ele praticamente nu, o corpo arrebentado, pele e osso. Ele olha para o espelho e fala assim,
Essas são as misericórdias de Deus da minha Deus vida. me amando. Poxa, meu Deus do céu. E estou falando de quem? São Camilo de Leles. É a maior via de santificação. É Deus não querendo nos perder ninguém. Trocando em miúdos, bem em miúdos mesmo, é você sendo pai, segura seu filho, desesperado com medo de uma vacina, de uma injeção. Vai passar por um tormento ali temporário, mas você sabe que é pro bem dele, mas você segura e... É isso, Né? é isso, é isso. Que E demais. estamos aqui. Ó, Davi, antes da gente finalizar, você falou algo muito interessante que eu queria que você compartilhasse aqui no ar, com o pessoal que está nos ouvindo, que é a questão do verdadeiro Pentecostes. Você fala, só pode experimentar o Pentecostes quem teve no primeiro. Pois é. Explica essa fala para nós. Na verdade, você fala do Moisés Rocha, né, irmão? Eu não tenho capacidade para ficar pensando num trem desse, não. O Moisés Rocha é um ponto fora da curva. Mas é algo que... Se ele falou e é da igreja, então é nosso também. É nós também, Então, ué, não. Quantas coisas que eu copio. É que eu não tenho problema de dar créditos, viu, irmão? Pois é. Ó, como diz Moisés Rocha, meto na pregação e vai embora. Ele pegou primeiro no céu, põe na terra, eu só... Boa. Mas o Moisés Rocha fala uma coisa muito bonita sobre isso. Sobre quando nós vamos assim no cerne da palavra, né, pentecostal. Quem é pentecostal? É quem esteve em Pentecostes, né? Só pode dizer que é pentecostal quem esteve lá. E a única igreja que esteve lá foi a nossa igreja. Quem esteve naquele lugar, quem esteve, sabe, naquela manifestação, naquele segundo cumprimento, porque o primeiro cumprimento foi a vinda do Senhor Jesus. Mas o próprio Deus já falava 800 anos atrás ao coração daquele jovenzinho, 18 anos de idade, Joel, nas praças gritando que Deus ia dar um sinal, que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, que jovens iam ter visão, que anciões sonhariam, que desceria sobre os cativos, e aquilo se cumpre, a segunda promessa. A primeira era a vinda do Messias, mas a segunda era o derramamento sobre toda a carne. E o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne no cerne da igreja, no coração, onde está o primeiro papa da igreja e a mãe da igreja ali reunido. Se tem uma igreja que pode se dizer que é verdadeiramente pentecostal, é a igreja que esteve em Pentecostes. A nossa igreja católica, apostólica, romana, verdadeiramente pentecostal. A igreja do Pentecostes é a nossa igreja, é a igreja do Pedro, é a igreja de Pedro. Uma das maiores manifestações, a coisa mais linda, cara, do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja, é o que acontece no coração de Pedro. Como pode este homem, na humanidade dele, pela humanidade dele, ele não era capaz ele não foi capaz de sustentar a fidelidade a Jesus a ponto de negá-lo. E esse homem agora, 50 dias depois, esse homem agora está trancado com medo, porque os caras estão trancados com medo naquele andar superior. Esse homem agora, 50 dias depois, esse cumprimento da palavra se faz. Esse mesmo Pedro, agora tomado pelo Espírito Santo, verdadeiramente pentecostal, talvez mete o pé naquele resto de porta que sobrou, né? E o cara faz o primeiro discurso e converte mais de 3.000 homens. Uma igreja que estava trancada com medo, depois de Pentecostes, ela desce para mudar a face da terra. Doideira. Subiu com medo e desceu para mudar a face da terra. E se a gente está aqui hoje falando, é por causa da verdadeira igreja pentecostal. Aleluia. Movida pelo Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo nessa igreja. Não tem. Padre Douglas Pinheiro faz uma pregação fantástica sobre isso. Ele fala assim, sem Espírito Santo, a água do batismo não perdoa pecado. Sem Espírito Santo, a pregação é apenas um discurso, não convence ninguém. Sem Espírito Santo, não tem Eucaristia. Sem Espírito Santo, a Padre Douglas Pinheiro. Então, a verdadeira igreja pentecostal é a nossa igreja, né? A respiração da nossa igreja é o mesmo Espírito que desceu sobre ela lá naquele dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito que paira hoje. E sustenta essa tradição por todo esse tempo. Que igreja é essa, irmão? Que igreja é essa? Vamos para a briga, viu, com isso aí. Bendito seja Deus. Bendito Amém. seja Deus, que bom. Uma honra estar aqui, viu? Que demais, Davi. Eu que Uma agradeço. Antes de finalizar, eu queria que você só falasse alguma coisa para os seus filhos, né? Amém. Amém. Os filhos espirituais aí, o povo da comunidade Metanoia, que vai estar certamente nos ouvindo aqui. Deixe uma mensagem para ele e para inspirar todos aqueles que lideram também para com seus liderados, né? Sim. Nunca esqueça, primeiro, para esses nossos irmãos, o que nós partilhamos aqui, né? O carisma não é nosso. Um dia nós vamos prestar conta disso aí também.
Talvez são talentos que nos deram, um dia Deus vai falar, o que você tem para me devolver? O que você multiplicou? Né? O carisma na mão de um fundador, o carisma é de Deus, o carisma é dele, é a pertença dele, o carisma é da igreja. Né? E um dia ele vai nos chamar e falar assim, e aí? Me devolve. E talvez por causa da vaidade, por causa do nosso eu, nós enterramos os talentos, nós não multiplicamos como deveríamos. Então, os nossos irmãos que têm um chamado, né, seja ele... O carisma não é nosso. Nós somos apenas o jumentinho que carrega Jesus, né? Às vezes a gente acha que as palmas são para nós, né? Às vezes a gente acha que é isso. Aos filhos da comunidade, não só da comunidade Metanoia, nós aprendemos também, irmão, que existe muitos irmãos por aí já com um sinal, não é o sinal físico, né? Mas existe um sinal invisível já no peito de muita gente e nos cabe encontrá-los por aí. Já tem muita gente com o sinal da comunidade Metanoia espalhado pelo Brasil afora. Já tem. Eu aprendi por um grande fundador daqui de Araraquara que quando eu encontrei o carisma, quando eu encontrei a comunidade, eu não encontrei um lugar, eu encontrei o que eu sou. Olha só. Quando eu encontrei o carisma, eu não encontrei um lugar. Eu encontrei o que eu sou. Por isso que eu acredito que tem muita gente com um sinal invisível por aí. E aos filhos da comunidade, que nós conseguimos te encontrar, que você já tinha o sinal invisível, só honre o sinal. Só honre a tua pertença. Não por nós, mas por aquele que infundiu esse sinal em nós. Porque a comunidade só serve para uma coisa, a princípio. Nos salvar. A comunidade é para mim a salvação. Eu quero ir para o céu por meio desse carisma. Quero amar a igreja, servir a Deus e a igreja por meio desse carisma. Avivar e reavivar no coração do homem o chamado a ser santo. Eu sou muito grato pelos filhos que nós temos. Hoje a gente olha para a comunidade, a gente brinca, mas nós somos muito felizes. Nós temos um povo fantástico, um povo que, como eu dizia aqui agora, eu tenho algumas certezas no meu coração. Quando eu olho, nós somos em 11 pregadores na comunidade. Pelo tamanho da nossa comunidade, é muito frutuoso o ministério de pregação, né? Eu tenho algumas tranquilidades no meu coração e eu sou muito grato a Deus e a eles. Talvez pode não ter a melhor didática, pode não ter a melhor desenvoltura, a melhor oratória, a melhor retórica, pode até não ter, mas nenhum deles eu tenho a tranquilidade, nenhum deles eu tenho a certeza que vai fazer cometer uma heresia. De Mateus, que prega fantasticamente bem, que está aqui, que ora maravilhosamente, que está aqui, aos primeiros que estão começando, pode ir. Eu tenho certeza que não vai cometer heresia, por amor à igreja, sabe? Por entendimento da grandeza que é a poder pregar a palavra de Deus, a seriedade. Eu sou muito grato a eles por isso. Eu amo esses filhos espirituais, né? Esses irmãos que Deus me deu, com o mesmo sinal invisível que estava no meu peito um dia, e está no peito deles, só seguem firme, fiéis, zela do carisma, cuida do carisma. Eu já quase fui embora, né? Bati na trave para ir embora. Diz que eu só não fui porque diz que a porta do céu é estreita, então eu não tive que voltar. Emagreceu bastante, mas não coube, né? Não coube, não passou. Que eles sejam fiéis ao carisma, né? E cuidem do carisma, porque um dia a gente vai embora. Né? E eles têm um legado aí. E a coisa mais bonita que isso é manter o legado. Boa, Davizão. Amém? Olha, tem um negócio que é tradição aqui no Barco, que é o convite que o convidado faz para que outra pessoa se sente à mesa. Eu sempre ressalto que não é uma indicação. Você vai testar sua amizade com a pessoa agora. Né? Você vai olhar para aquela câmera ali e você vai convidar uma pessoa para sentar no barco. E a gente vai ver como está a sua moral com ela. Olha, tá? Nossa, mas viu agora um turbilhão de gente na beleza, cabeça. então quando você pensar, eu só queria falar para você, você que ouviu a conversa até aqui, pega esse link, manda para um monte de gente, tá? Vamos fazer a partilha do Davi chegar para mais pessoas, porque eu queria perguntar muito mais coisas para você, né? Sobre o ministério de pregação, como que montar uma boa pregação, só que a gente guarda isso para quando você falar no barco. Vamos estar junto então lá. Vamos deixar essa pauta aberta aqui para você poder passar lá no QG. Vamos sim, tá bom? Vamos sim. É isso aí. Apesar de difícil indicar pessoas, porque a maioria das pessoas do meu coração, do convívio mesmo, já passaram tudo por aqui. Vamos um povo lá. Hoje, nossa, já um povo não, né? Grandes passaram ali, é uma honra estar sentado no mesmo lugar que quanta gente. Mas o Wilmar já sentou aqui? Já. Já sentou aqui. Já. Tem um cara que ganhou meu coração, não sei se já sentou aqui, eu tenho falado muito dele, que é o Cassiano Meirelles, da Canção Nova. Não, ele não vem ainda, tá vendo aí, ó. Chama ele. Não, você que chama, não eu não, eu tô falando. Cadê? Aqui, ó. Aonde aqui, que ó. é? Aqui? Aqui, ó. Aqui? Cassiano Meirelles, no barco. Vem.
O cara tem uma história fantástica de vida, de doação, de amor, de fidelidade. É um cara que eu indico para Pronto. vocês mergulhar no coração desse homem aí. Tá aí, Cassiano, vamos ver como é que tá a moral do Davizão Tá com ali você. pertinho de você, tá Tá, na tá Cachoeira Paulista. Ali Pode pertinho. crer. É isso. Meu amigo, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Uma honra estar aqui. As portas do barco tá abertas pra Metanoia. Amém. Quiser mandar seus filhos lá pra nós conversar, Amém. vai ser Tem maravilhoso. muita gente, muita história boa lá. Bendito seja Deus. É Amém. isso. E diante disso, só podemos dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Glória a Deus. Deixa a orelha respirar.